como os alemães acabaram chegando ao espaço. O que me preocupa é por que esses extraterrestres ou grupos dissidentes não dariam aos alemães a tecnologia que já tinham. Por que faziam os alemães passarem pelo processo doloroso das escavações tecnológicas e fazerem isso? E começaram a usá-la para viajar pela atmosfera, ir para a Lua e estudar o cinturão de asteroides. E foram para a Lua e aprenderam rápido que a Lua era uma central para muitos grupos de extraterrestres se encontrarem em uma área neutra e terem bases para fazerem parte de uma grande experiência, na qual a Terra estava incluída, e observarem a Terra. Eles assinaram acordos com os Draco e os Agartha. Quando diz nós, fala do governo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, sim. Assinou um acordo com os Draco. O governo dos Estados Unidos assinou com vários grupos. Eles viram algo que seria considerado estranho ou incomum pelos padrões terrestres quando chegaram lá? Sim, acharam... Pessoal, sejam bem-vindos à nossa série Revelação Cósmica, volta do seu recesso de final de ano e continuamos a nossa segunda temporada das revelações de tudo que acontece no Sistema Solar. Não estou aqui para dizer se essas informações são verdadeiras, são verdade ou são mentiras ou não são invenções. Na minha percepção e na minha concepção, perto de tudo que eu experiencio através da projeção astral ao longo dos meus anos de projetista, essas informações são verdadeiras, em 90%. Mais do que isso também. O conhecimento da espiritualidade que o Corey Goode apresenta ao longo desta série é muito elevado. Só que faltam muitas partes da compreensão para ele. Óbvio. Faltam muitas coisas ele desconsidera e ignora. E é por isso que eu venho, então, preencher estas partes. Para que o conhecimento das infraestruturas e da parte física da vida no sistema solar e além, juntando com o conhecimento da espiritualidade que a gente conhece. Então, isso nos traz um panorama mais preciso do que aquele que ele nos mostra aqui. E é o que eu quero conduzir vocês, porque eu acho extremamente interessante a gente saber que tudo isso que a gente vê em projeção astral sendo revelado por alguém na via física da vida, tá bom? Então esse é o intuito, essa é a intenção, e vamos lá a este episódio da Revelação Cósmica, agradecendo o teu like e a tua inscrição. Nós nunca estivemos sós, é o nome para eles lá desse episódio. E seja bem-vindo à Revelação Cósmica, ele é o David Wilcock, ele tá aqui com o informante Corey Goode. O informante dos informantes, né? Então ele tá falando sobre que a eficácia dessa conspiração, né, advém do fato de que tudo foi orquestrado por grupos extremamente secretos desde o início. E especificamente falamos das sociedades esotéricas alemãs. Então, Corey, vamos falar sobre isso por um instante. O que acontecia nessas sociedades alemãs? Como garantiam que ninguém falaria? Fazia parte do esquema da própria sociedade secreta. As pessoas eram muito leais, foram criadas assim, desde a infância. Viviam assim, era a forma que viviam. Todos os outros eram estranhos. Todos de dentro eram a equipe, a família. Então, abrir isso para fora, por que eles pensariam sobre isso? Nos anos 30, a Alemanha se tornava a potência industrial. Digamos que alguém dissesse, não aguento mais, estou fora. O que aconteceria com essa pessoa? Algo parecido com o que aconteceria com um dos homens de Al Capone, que resolvesse mudar de ideia. Viraria presunto, eu acho, como diziam na época. O fato é que ninguém está apto a falar nisso. Temos uma ordem esotérica que você disse na última vez que eles tinham poder físico, eles controlavam o dinheiro e a indústria. Controlam há algum tempo. Como obrigam a lealdade? Eles têm alguma iniciação com juramento de segredo ou morte? Coisas assim? Tem todo um teatro dos sistemas esotéricos, de crenças, magia negra e tal. Mas tudo se resume a recompensa e castigo. E fazer alguém ficar rico enquanto o resto fica na fila do pão.
é uma motivação forte. Então, se tem uma família, precisa sustentá-la. Fazem você se sentir especial, fazem você se sentir como parte de algo maior. Você nasce em algo que é maior do que tudo no mundo. Todos os outros são inúteis e você é o importante. O que faz é importante não só para os inúteis e para todos, mas também para o futuro do planeta e para um plano muito antigo, no qual sua ordem, sua sociedade, trabalha meticulosamente por muitas gerações. A Itália era fascista na Segunda Guerra e trabalhou muito com os governos com os mesmos objetivos do eixo e do governo fascista alemão. Será que essas sociedades secretas alemãs se espalharam para países próximos, Áustria, Polônia ou Itália, ou eram centrados na Alemanha apenas? Precisa olhar muito para antes na história, lá na época pré-cristã, quando esses grupos eram tribos pagãs diferentes. Esses grupos, essas sociedades, vêm de lá. Tipo celtas, celtas, e druidas, druidas, todos eles são muito antigos, certo? Tem raízes lá atrás. E vem que eles vêm com sua área, e assim como nuvens surgem no céu, as dinastias mudam. Mas eles continuam, como as árvores no chão. Uma coisa que me surpreendeu como um dado tangível, onde as pessoas podem ir fundo, pesquisei linhas, né? E temos coisas como Stonehenge, Avebury, na província do norte da França, locais modernos, inclusive catedrais alemãs góticas, construídas nas mesmas linhas. Alguém sabia que tinha que fazer catedrais, locais sagrados de adoração e até instalações do governo nestas linhas. Seria um local tangível para as pessoas verem, indicando que havia algo secreto escondido do público, atrás de onde esses locais eram construídos? Sim, esses ensinamentos datam de milênios e eram muito protegidos. Muitas destas informações estão debaixo do Vaticano e das abóbadas. Os jesuítas e outros grupos ainda têm acesso. Há várias outras bibliotecas deste tipo por aí, principalmente na Europa, onde as sociedades acessam esses ensinamentos antigos misteriosos. E esses ensinamentos misteriosos têm informações antigas, como uma variedade de línguas antigas, que traduzem textos cada vez mais antigos. Falando em tecnologia, isso vai mais longe. E a tecnologia das pessoas e seres que estavam nos céus, que vinham dos céus. Você falou antes dessas civilizações que moram na Terra, no interior da Terra, e contrataram pessoas aqui se passando por deuses. Ainda fazem isso. Houve nessas sociedades celtas, druidas, padres ou nobres que tiveram um contato mais tecnológico e preciso com essas civilizações dissidentes? Sim, os sacerdotes de Odin e outros grupos. Os sacerdotes de todas as civilizações antigas guardavam os ensinamentos secretos. Tinham acesso aos pergaminhos, aos livros, à informação e todos esses mistérios. Escondiam isso dos reis, dos imperadores, escondiam isso das pessoas comuns. Foi daí que muitos programas espaciais dissidentes e civilizações avançadas e subterrâneas surgiram. Há membros dessas civilizações subterrâneas ou espaciais que descendem dos povos que podem ter sido tirados da vida humana na Terra, talvez até de milhares de anos atrás, ou de épocas medievais?
Houve abdução contínua de pessoas da Terra para esses grupos com o tempo? Sim. E é por isso que os alemães se interessam tanto por tudo isso e focaram na raça superior. Porque alguns grupos que vinham lá de baixo e se apresentavam para eles como se fossem extraterrestres ou deuses, dependendo da época, e às vezes seus antepassados, tinham muitas vezes cabelos loiros, olhos azuis e eram muito caucasianos, tipo a raça superior deles. A raça superior retratada por esses grupos no fim da Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Tinham esse visual. Se as pessoas tinham sido tiradas da Terra para lá, os grupos miscigenavam com aquelas pessoas ou eram mais usadas como escravas? Os grupos manipulavam a superfície. Ensinavam a agricultura para receberem produtos como oferenda. Esses grupos queriam manipular a população da superfície para ter um retorno do dito investimento. Diria que os sacerdotes de quem falou nos druidas celtas e outras sociedades do mundo viajavam no tempo, sabiam dos portais, alguns sem dúvida, mesmo. Então houve quem, na superfície da Terra, acessasse o espaço durante toda a nossa história? Sim. Pessoas nascidas na Terra, de pais humanos? Sim. Algumas. Sim, eu li no Smart Glass Pad sobre os espanhóis perseguindo os sacerdotes maias, que se deparavam com uma parede, com uma porta entalhada lá, que dava para lugar nenhum. E eles vinham cheios de pergaminhos, chegavam até a porta, tocavam na porta e andavam até a pedra. Passavam por ela. Isso era óbvio, era óbvio que era um portal. Lembro de fazer um episódio de Alienígenas do Passado sobre isso que descreve, que parecia uma porta, mas estava entalhada num dos lados da parede. Tinha uma quase igual na Turquia. A Turquia é outro país importante nesses grupos, com base na localização perto do Mediterrâneo e Egito? Sim, a Turquia é uma mistura. Tem um grupo dissidente lá e também tem um grupo de extraterrestres que se estabeleceu lá. Sabe alguma coisa sobre esse grupo? Sim. Não quer nos contar? Envolve coisas perturbadoras. Voltando aos grupos que são dos deuses sumerianos. Tipo os Draco-reptilianos. Sim, tem mais grupos negativos. Também na África do Sul. Agora, sabe, em Marduk e outros nomes. E quanto à civilização dissidente na Turquia, tem alguma coisa? É parecida com as outras ou é única? Na Turquia, principalmente, tem muita atividade de extraterrestre. Tem um grupo dissidente lá, mas eles são mais subservientes do que os de ETs. A Turquia é uma área muito antiga e já foi controlada por uma facção de extraterrestres por muito tempo. Estou tentando mapear o terreno aqui para entendermos como os alemães acabaram chegando ao espaço. Não foi a primeira vez que humanos da Terra chegaram lá. Não mesmo, com base no que diz, certo? Está bem, então você disse que as civilizações dissidentes na Terra ou fora da Terra foram parte dos grupos que os alemães canalizavam e que achavam pergaminhos e os ajudavam a construir naves. O que me preocupa é por que esses extraterrestres ou grupos dissidentes não dariam aos alemães a tecnologia que já tinham? Por que faziam os alemães passarem pelo processo doloroso das escavações tecnológicas e fazerem isso? Eles acabaram lhes dando tecnologias mais avançadas, mas tiveram que desenvolver uma certa
uma certa quantidade sozinhos. São as regras esotéricas que tiveram que seguir? Não sei, mas eles tiveram que provar que não só podiam ter a habilidade de engenharia e científica para criar essa tecnologia e entendê-la. Mas quando chegaram a um certo ponto, os Draco não só começaram a lhes dar cientistas para ajudar na tecnologia, como o grupo dissidente Agarthan fez o mesmo. Os Agarthan são do interior da Terra, pessoal. Os Dracos e esses Agarthan nem sempre se davam bem, mas e os alemães favoreceram os Agarthans e receberam várias tecnologias excelentes e únicas desses grupos e começaram a usá-la para viajar pela atmosfera, ir para a Lua e estudar o cinturão de asteroides. E foram para a Lua e aprenderam rápido que a Lua era uma central para muitos grupos de extraterrestres se encontrarem em uma área neutra e terem bases para fazerem parte de uma grande experiência, na qual a Terra estava incluída, e observarem a Terra. E os alemães tinham ido até a Lua e planejado começar colônias lá. E viram que era uma zona muito hostil para ficarem. E começaram a construir. Então assinaram, como nós depois, eles assinaram acordos com os Draco e os Agarthan. Quando diz nós, fala do governo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, sim. Assinou um acordo com os Draco. O governo dos Estados Unidos assinou com vários grupos. O grupo dos Draco foi o dos Agarthans e outros. Estou curioso, tiveram problemas para sair da Terra quando tentaram sair? Quando começaram a voar e se aproximarem da Lua, tiveram problemas com as resistências e formaram parcerias com os Draco, que tinham grande parte da área no lado negro da Lua. E depois viraram seus protegidos e começaram a tentar construir suas bases na Lua e colônias, e não deu muito certo. Aí descobriram construções antigas, muito antigas, e acharam um jeito de pressurizar esses locais e usá-los temporariamente, enquanto faziam uma base lunar alemã moderada. Precisamos esclarecer muito do que acabou de falar. Primeiro, quero fazer uma pergunta idiota. Existe atmosfera respirável na Lua? Não. Eles tinham uma roupa de astronauta, como a nave que vemos depois lá da NASA, para andar lá? Sim, desenvolveram roupas pressurizadas, tipo de mergulho. Disse que eles tentaram construir sozinhos, mas não conseguiram várias vezes. Tentaram levar materiais da Terra ou tentaram fazer com materiais locais encontrados na Lua? Como? Levaram materiais da Terra e tentaram construir com materiais locais também, criar concreto com a tecnologia usada na Terra para fazer concreto. E tentaram várias técnicas diferentes. Tiveram alguns problemas. Um grupo se envolveu com um outro grupo reptiliano num projeto que viajava não com naves, mas através de portais até a Lua, que pareciam voltar a outro tempo na Lua. Há construções na superfície que, num dado momento, isso foi abandonado. Mais tarde, o programa espacial encontrou construções antigas com insígnias e símbolos nazi, águias e swastikas. Disse antigas? Sim. Como assim? Tinham 2.000 anos? Milhares de anos. Milhares de anos? Sim. O programa espacial usa uma tecnologia temporal que data do carbono 14, mas parece uma característica temporal de um período construído, temporal de tempo. Tempo, características de tempo, que nos permite dizer quantos anos tem. E não lembro bem quantos anos tinham, mas eram milhares. Essa tecnologia nos diz quando o material foi usado, certo, quando foi manipulado ou quando foi construído.
Essas construções eram decrépitas, então, estavam desmoronando, decrépitas e caindo, sim. Então eles tinham acesso a essa tecnologia, essa terrestre. E podiam ir para o passado? Sim, era uma operação conjunta com os reptoides. Você também me disse, em particular, que quando começaram a construir em vários locais, acharam explosivos que já tinham sido colocados embaixo dos locais. Foi programa espacial. Quando construíamos postos avançados, principalmente secretos, e eu descrevi como fazíamos com materiais locais e levávamos para casa sacolas Kevlar enormes, cheias de solo local, e construíamos uma estrutura. Já escrevi sobre isso, é um processo longo, mas os engenheiros lá que usavam tecnologia temporal de análise da Terra descobriram que embaixo das construções haviam explosivos que tinham sido colocados lá de alguma forma. Alguém tinha pensado que um dia seria construída uma instalação segura e colocou explosivos lá há milhares de anos. Acharam um jeito de removê-los. Bom, disse que uma das primeiras coisas que os alemães fizeram foi ir ao cinturão. Sim, eles viram algo que seria considerado estranho ou incomum pelos padrões terrestres quando chegaram lá? Sim, acharam sinais de que já tinham sido extraídos a tempo. Mesmo, viram que este tinha sido outro planeta um dia e havia fragmentos muito pequenos de tecnologias da raça construtora antiga em alguns asteroides. Como seria um fragmento de tecnologia da raça construtora? Pedacinhos, fragmentos da tecnologia deles, encontrados aqui e ali. Você tinha descrito antes que seria igual pedra, muito bem entalhada essas coisas. Sim, parece como uma coisa que encontraria seria diorito, ou uma pedra bem dura, de forma única e agradável aos olhos, ao ponto de pensarmos que uma cultura a entalhou. E talvez fosse um altar ou pensamos, que pudesse ter utilidade primitiva. Na verdade, era um dispositivo avançado, extremamente avançado e multidimensional. Dispositivo extremamente avançado e multidimensional. E encontraram, havia vários asteroides que tinha havido extrações há milênios no cinturão. Isso era claramente visto, os locais de extração, sim, buracos nos asteroides, com áreas para pousar, reabastecer naves e buscar naves que tinham matéria-prima. Acharam naves esmagadas que tinham sido destruídas por tiros que rolavam nos asteroides, algo assim. Lembro que acharam muito disso na Lua, depois das batalhas antigas, certo. Conseguiram achar naves antigas e ganhar algo com isso? Com os destroços de uma nave tecnológica? Sim, acharam isso na Terra, na Lua, em Marte. Acharam isso em todo lugar, tudo quanto foi lugar. Não dá para respirar na Lua? Não. Tinham roupas especiais? Sim. Disse que ficariam fascinados com as insígnias nazi nos prédios antigos? Sim. Em prédios acabados, dilapidados. Havia águias com símbolos, swastikas, e escritos em alemão. Textos em alemão, mas tudo de valor ou útil foi retirado. Nós encontramos, você disse que tinha uma área dos Draco na Lua, uma terra que era deles. Tinha dito em episódios, isso era na área dos Draco. Os Draco davam assistência material a eles, ou podiam desenvolver a terra como sozinhos. Ambos. Certo. Quando os Dracos se envolveram na construção, já disse que as primeiras construções deles deram errado? Finalmente, eles fizeram uma base pequena, com sucesso. Os alemães fizeram essa base. Uma base pequena, que foi usada como ponto de partida. Depois, eles fizeram uma base em Marte também, com sucesso. Estou curioso sobre quando os Draco não os ajudaram nisso tudo, certo? Os ajudaram nisso tudo. Havia outra base na Lua, que era conjunta e é usada pelos Draco e pelos humanos dissidentes alemães. Até hoje, ainda. É uma base pesada da Frota Negra. Tem o formato de uma pirâmide sem o topo, ou como chamaria esse formato? Um trapézio.
um trapézio. Sabe quando essa base foi construída? Teria sido nos anos 60, começo dos anos 70. Os Draco tinham suas construções neste trato que eram deles, na Lua, embaixo. No subterrâneo, embaixo da Lua. Então, o esforço para ajudar os alemães na construção foi mais deixar que tivessem seu território e se sentissem seguros com isso. Fazer parte de um plano maior de integração, nesse sistema de controle da Terra, com que os Dracos se envolvem. Há filmes como Deu a Louca nos Nazistas, que fala sobre uma base nazista na Lua. Eu tinha muito para falar sobre isso, finalmente vi aquele filme ridículo. Eles fizeram o prédio na forma de uma swastika. Eram assim originalmente, mas agora se tornou... O prédio agora é do Comando de Operações Lunares e foi construído e reconstruído. Hoje há uma pequena parte muito pequena do Comando de Operações Lunares, que os outros programas espaciais terrestres usam regularmente. A base lunar é proibida para todos, menos para os Draco, grupos humanos aliados e os Draco. Os Lagartas tiveram apoio material ou logístico na colonização da Lua no início, ou se afastaram desse aspecto? Eles se afastaram, mas têm presença na Lua. Bom, essa é a Revelação Cósmica, ele é o David Wilcock, e vamos explorar informações fascinantes no próximo programa. Obrigado pela audiência, ele agradece. E eu também agradeço pela tua audiência. A gente vai conhecendo cada vez mais, pouco a pouco, desse cosmos infinito. Espero que tenha gostado. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!